Amados irmãos e amadas irmãs, como já foi mencionado nas palavras introdutórias, na semana passada, a quase totalidade do mundo celebrou o Dia dos Pais, assim chamado, com presentes, cartões, refeições e outros procedimentos que tais. E aparentemente não há nada errado nisso. Mas tenho sido impulsionado ao longo da semana a conversar com vocês e, por extensão, com todas as pessoas que vierem a ter acesso à gravação dessa conversa, sobre o que encontramos a respeito desse tema na sã doutrina, que rege nossa congregação messiânica. Primeiramente, é preciso dizer que a palavra de Deus nos dá um alerta, chamando-nos para algo mais profundo. A paternidade como instituição divina, criada antes da queda, refletindo o próprio caráter do soberano Deus. Pergunto-lhes: que herança um pai realmente pode deixar à sua descendência? Vocês, com certeza, dirão propriedades, e eu acrescento que se deterioram. Vocês elencarão dinheiro, e eu digo, esgota-se. Nome, que é esquecido. Mas há duas coisas que atravessam gerações: a emuná, ou fé, se quiserem utilizar essa palavra, transmitida, e o exemplo vivido. Nesta santa convocação, vamos examinar o que a sã doutrina messiânica ensina sobre a paternidade, sob o direcionamento de duas virtudes inseparáveis: a paciência dos santos e a obediência a todos os mandamentos de Deus. Convido vocês a acompanhar a leitura de dois versos que constituirão nossa base bíblica nesta preleção. Primeiro, Risaion, revelação, ou Apocalipse, para quem gosta de grego, 14:12. Aqui está a perseverança dos santos, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a emuná de Yeshua. Segundo verso: e vós, pais, não provoqueis a ira vossos filhos, mas educai-os na disciplina e na doutrina de nosso Senhor. O verso de Risaion, revelação, define claramente o perfil do santo: paciência e guarda dos mandamentos, mais a emuná de Yeshua. Sobre esses três pilares, paciência, guarda de todos os mandamentos e emuná de Yeshua, edificaremos nossa conversa de hoje, que será desenvolvida em 5 pontos. O nosso ponto inicial, ponto número 1, vai nos mostrar um pai que conhece o Pai Celestial. E o texto base para o que vamos conversar está em Terrilim, Salmos 103, 13. Como um pai se compadece de seus filhos, assim também o Altíssimo Deus compadece-se dos que o temem. Miremos, portanto, o Altíssimo Deus, o Pai arquétipo ou paradigma perfeito. A primeira revelação do Altíssimo Deus como Pai está em Shemot, Êxodo 4:22, quando ele diz: Israel
é meu filho, meu primogênito. Declaração maravilhosa e revolucionária. Por meio dela, o Criador declara que sua relação com Israel não é meramente contratual, é familiar, geracional, íntima. E gostaria já de introduzir para vocês o que a palavra de Deus nos apresenta como atributos do Pai Celestial que todo pai deve obrigatoriamente espelhar. O Pai que espelha o Pai Celestial gera, conforme está em Terrilim 2:7, protege como a águia. Isso está em Devarim 32:11. Mas também disciplina com amor, como disposto em Mishlei, Provérbios 3:12. E provê, como registrado em Matitiahu, Mateus 7:11. Mas, quando necessário, perdoa, como registrado em Terrilim 103, versos 12 e 13. O Pai, que reflete o Pai Celestial, é um representante de Deus no seu lar. A imagem de Deus no homem, como prescrito em Bereshit 1:27, inclui a capacidade de gerar, prover, proteger e formar. Portanto, o pai humano é um reflexo, imperfeito, sim, mas real, do Pai Celestial. E vamos ver também a paternidade espiritual imanente na aliança de Deus conosco. Através de Yeshua, todas as pessoas que creem, como dele diz a Escritura, são filhas de Deus, conforme diz Yohanan, João 1:12. O clamor do filho é Abba, Pai, como disposto em Romanos 8:15. O Pai messiânico é simultaneamente filho do Pai celestial e é um Pai terreno, mas ele só pode transmitir o que primeiro recebeu. Vamos ver um exemplo prático, ilustrativo, que será narrado em duas cenas. Intitulei essa historinha de Espelho do Pai. Na cena 1, nós vamos localizar um menino e uma pergunta que ele faz. Era uma noite de Shabat, numa pequena casa em Jerusalém, nos dias do segundo templo. Um menino de 7 anos, chamado Eliarro, sentava-se à mesa com seu pai Yosef, após a refeição de Shabat. As velas cintilavam, porque essa é a tradição judaica, e o aroma do pão ainda pairava no ar. O menino olhou para o rosto do pai e fez uma pergunta a ele, que ficaria gravada em sua memória para sempre. Perguntou o menino a seu pai: Abba, como é o rosto de Deus? O pai ficou em silêncio por um momento. Era uma pergunta profunda demais para uma criança daquela idade. Mas Yosef sabia que o coração do filho estava buscando algo real. Portanto, ele não respondeu com um discurso teológico complexo, rebuscado. Em vez disso, levantou-se, foi até o filho e abraçou-o, dizendo: Eliarro, e disse com voz embargada: Eu não posso mostrar-te o rosto de Deus, mas posso mostrar-te o que ele faz.
Quando eu te protejo, é Deus protegendo-te. Quando eu te alimento, é Deus alimentando-te. Quando eu te corrijo, é Deus formando-te. Quando eu te perdoo, é Deus perdoando-te. O menino pensou por um instante e sorriu. E disse ao pai: Então, Aba, quando eu olho para ti, estou vendo um pouco do Pai dos céus. Diante dessa maravilhosa e sublime conclusão, Yosef sentiu as lágrimas descerem abundantemente pelo seu rosto. Ele não era um homem perfeito. Tinha muitas falhas, dias ruins, momentos de impaciência, mas naquele momento ele compreendeu o peso sagrado de sua vocação. Ele era um espelho do Pai Celestial diante dos olhos de seu filho. Cena 2. Dias depois, Yosef levou seu filho, Eliarro, ao mercado e comprou para ele um pequeno espelho de bronze polido. O menino ficou fascinado ao ver seu próprio reflexo e perguntou ao pai: Aba, por que me deste um espelho? Respondeu-lhe o pai: Porque quero ensinar-te uma lição. Um espelho só reflete o que está diante dele. Se você colocar uma luz diante dele, ele reflete luz. Se colocar escuridão, refletirá escuridão. O menino Yosef, o pai Yosef, ajoelhou-se diante do filho e olhou nos olhos. Filho, eu sou um espelho diante de ti. Se eu estiver cheio da luz de Deus, verás a luz dele em mim. Mas se eu estiver cheio de escuridão, o que verás será essa escuridão. Por isso, eu preciso estar sempre diante do Pai Celestial. Para quê? Para que quando me olhares, vejas um reflexo da luz dele. Pergunto a vocês: o que depreendemos desse relato? Pais que me escutam, vocês são espelhos. Seus filhos não veem ao Altíssimo Deus diretamente, eles só conseguem vê-lo através de vocês. Mas, lembrem-se, um espelho só reflete o que está diante dele. Um pai que não passa tempo na presença de Deus não tem nenhuma luz para refletir. A pergunta que fica, dirigida aos pais: que imagem de Deus seus filhos veem quando olham para você? Mas passemos ao ponto 2 da nossa conversa. Nesse ponto, nós vamos falar sobre um pai sacerdote, profeta e também rei no seu lar. O texto base está em Devarim 6, versos 6 e 7. O próprio Deus dizendo: e vocês sabem do que estou falando. Que passagem é essa? E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e ensiná-las-ás aos teus filhos. E assim vai ao longo de todo o Shema. Antes do sacerdócio chamado levítico, o pai oferecia sacrifícios pela família. Assim foi com Noar, em Bereshit 8:20, Avraham, em Bereshit 12:7, e Iov, Jó, que levantando-se de madrugada oferecia holocaustos. Isso está em Iov, Jó 1:5. E ele dizia por que agia dessa forma. Ele falava: faço isso porque talvez meus filhos pecaram.
O pai messiânico intercede pela família. Assim como Yeshua, que, como consta em Ivrim, Hebreus 7:25, vive sempre para interceder por nós. O lar é um microtemplo de Deus. O pai consagra o lar, conduz o culto doméstico, santifica o Shabat e os encontros marcados com o Altíssimo Deus, seus moedim, também conhecido como festas. Mas o pai também age como profeta. E cabe, nesse momento, esclarecer que a palavra profeta, quando utilizada na Bíblia Sagrada, tem um significado preciso. Profeta é aquele que transmite a palavra de Deus. Relembremos uma cadeia verbal que está lá em Terrilim, Salmo 78, que fala de Deus, dos pais, dos filhos e dos netos. Ou seja, é preciso ensinar a palavra de Deus, assentado em casa, andando pelo caminho, deitando-se e levantando-se. Porque esse ensino é um estilo de vida, não um simples evento. Portanto, há dois métodos: a instrução verbal, que consiste em ler a Torá e todos os demais livros inspirados das Escrituras, explicar os mandamentos, contar as histórias, mas é necessário também o exemplo vivo, que deve ser praticado diante dos filhos. Mas o pai também é como um rei. Ele é o cabeça do lar, assim como Yeshua é cabeça da congregação. Não se trata de tirania, mas de serviço sacrificial. Governar com justiça, proteger, prover, liderar pelo exemplo. O pai provê material, emocional e espiritualmente. Assim está registrado na primeira carta a Timóteo 5:8. Temos. Pois não, antes? 3 minutos para o final. Obrigado. Analisemos agora a disciplina como expressão de amor. Em Mishlei, Provérbios 13:24, encontramos uma frase emblemática: aquele que poupa a vara aborrece seu filho. O fundamento é a disciplina do Pai Celestial, a qual se pauta por princípios específicos. E eu vou apresentar 5 aqui para vocês. A disciplina do Pai Celestial é motivada por amor, não por raiva. É proporcional à falta. Deve ser consistente, sempre acompanhada de ensinamento. É seguida de restauração. Porque a disciplina que o Pai pratica, o Pai Celestial, e que quer que nós, pais, também pratiquemos, exige paciência. Porque o pai paciente não desiste, continua formando e espera o fruto no tempo certo. Agora, vou pedir que vocês me acompanhem uma historinha em 4 cenas. Na cena 1, vou falar de uma casa que era um templo. Na cidade de Beersheba, no templo dos patriarcas, vivia um homem chamado Eliezer, descendente da casa de Abraham. Ele não era um levita, não era um sacerdote no Mishkan, ou tabernáculo, mas sua casa era conhecida em toda a região como a
casa onde Deus habita. Os vizinhos perguntavam-se continuamente: por que a casa de Eliezer é tão diferente? A resposta estava no que acontecia todas as manhãs e todas as noites dentro daquela casa. Cena 2. Todas as manhãs, antes de nascer o sol, Eliezer levantava-se. Enquanto a família ainda dormia, ele ajoelhava-se no canto da casa que havia consagrado como lugar de oração e intercedia. Querido Deus, guarda minha esposa. Querido Deus, protege meus filhos. Querido Deus, dirige seus caminhos. Querido Deus, sela suas escolhas. Ou seja, ele fazia como Iov, Jó, como Li, que se levantava de madrugada e oferecia holocaustos. Eliezer era o sacerdote de seu lar. Antes de qualquer rabino, antes de qualquer escola, antes de qualquer sinagoga ou templo, o que for, era ele quem se apresentava diante de Deus em favor de sua família. Cena 3. Quando os filhos acordavam, Eliezer tornava-se o profeta do lar. Mas ele não pregava sermões, ele vivia a palavra de Deus. À mesa do café, ele contava as histórias da aliança de Deus, dizendo: filhos, vocês sabem o que aconteceu quando o nosso pai, Abraham, subiu o Monte Moriá com Isaac? Os olhos das crianças brilhavam enquanto ele narrava a Akedat Yitzhak, o amarramento de Yitzhak, e como o Altíssimo Deus proveu o carneiro no lugar do filho. Ele ensinava, assentado em casa, andando pelo caminho, deitando-se e levantando-se. A Torá não era um livro na estante, era a conversa da casa. Cena 4. Quando os filhos brigavam, Eliezer tornava-se o rei do lar. Ele não gritava, não se enfurecia, governava com justiça. Um dia, seu filho mais velho, Jonatã, e o mais novo, Shimon, brigaram por um pedaço de pão. Eliezer sentou-os diante de si e disse: Jonatã, você é o mais idoso. Você tem a responsabilidade de cuidar do seu irmão, não de competir com ele. Shimon, você deve honrar seu irmão mais idoso. Este pão não é o problema. O problema é o coração que quer ser maior que o outro. O que vimos aqui? Ele não apenas puniu, ele ensinou. Ele não apenas corrigiu, ele formou. E, no final, os dois irmãos abraçaram-se e Eliezer abençoou-os, dizendo: Jonatã, que o Altíssimo Deus te faça um líder que serve. Shimon, que o Altíssimo Deus te faça um irmão que honra. Amados irmãos e amadas irmãs, encerrando esta primeira parte, gostaria de frisar que vimos nesse exemplo que a Escritura nos chama, como pais, a sermos sacerdotes, profetas e reis em nossos lares. E a disciplina é parte da realeza, mas sempre motivada por amor, sempre proporcional, sempre consistente, sempre acompanhada de ensino e sempre seguida de restauração. Pais, o lar é um templo e vocês são os sacerdotes desse templo. Que a casa de vocês seja conhecida como a casa onde Deus habita. E assim encerro essa primeira parte, dizendo provisoriamente: Amém, Amém.